A artrose, na grande maioria das vezes, ela tem uma localização que a gente percebe? Não. O que a gente vê é o seguinte, a artrose se instala, né, no quadril, nos joelhos e na coluna. São os lugares onde a gente vê mais. Tem nas mãos, tem nos pés, tem nos ombros também, né? Aí vai depender, por exemplo, existe um desgaste na mão de pessoas que digitam muito ou de donas de casa, que é na articulação do polegar, que também gera uma dor importante, mas são para indivíduos específicos, não é para todo mundo. Basicamente é isso, quadril, joelhos e coluna, que são os regiões mais afetados. A artrose pode deformar a artrose, ela é deformante, né? Então você vê aquelas pessoas, antes falava assim, tem reumatismo, não diria um reumatismo, mas é uma artrose. Você vê muito nas mãos. A mão muitas vezes ela não perde a função, mas ela tem uma deformidade. Então os dedos ficam tortos? Eles vão ficando tortos. E aí é o seguinte, no consultório o paciente vem para a gente falar, doutor, o que eu vou fazer? A gente recomenda manutenção, às vezes uma fisioterapia, manutenção da movimentação, que é o mais importante, e vai observando. Casos específicos, a gente acaba submetendo o paciente ao tratamento cirúrgico. E a cirurgia também não é indicada para todas as pessoas, né? Não, isso depende, assim, o tratamento cirúrgico, na maioria das vezes, a gente indica quando existe uma falha no tratamento conservador. O que acontece é que muitas vezes o paciente chega no consultório para a gente não tem mais o que fazer. Imagina uma coisa, você vai chegar um paciente, no específico caso do joelho, né? A gente não tem mais, vamos tentar mostrar aqui, a gente não tem mais a proteção aqui dentro. Então, não tem mais o que fazer, você vai acabar indicando uma cirurgia. Hoje, os pacientes procuram de uma forma mais precoce. Então, o que a gente faz hoje? Existem substâncias que a gente indica para os pacientes que melhoram essa superfície articular, né? Então, são coisas que podem ser indicadas. Medicamentos, indicação médica, né? Então, às vezes, isso você pode até conseguir uma melhora da dor, quando a artrose não é muito severa. Outras coisas, a fisioterapia, quando bem feito, funciona muito bem. A acupuntura é uma coisa que funciona muito bem. Por que da acupuntura? Porque você não está dando medicação. A acupuntura, quando bem feita, normalmente a gente indica para um médico também fazer a acupuntura consegue minimizar a dor. E qual é a nossa ideia? É fazer essa articulação funcionar o máximo possível sem dor. Hoje em dia, as pessoas vivem muito, vai ter aquele desgaste, ele vai acabar se submetendo a uma cirurgia. Mas se você puder prolongar da qualidade de vida, esse é o ideal. Né? Por quê? Porque a cada ano a medicina evolui. Então, hoje, o que nós temos de melhor prótese, daqui 5 anos talvez seja obsoleta. Então, a gente tenta prolongar ao máximo o funcionamento desta articulação com qualidade. Tá? Então, o que é muito comum, no quadril a gente faz a substituição, a gente faz uma prótese do quadril, substitui toda aquela parte lesionada. No joelho, a mesma coisa. Na coluna, a gente às vezes tem duas opções, existem as próteses e existe uma cirurgia que a gente chama de artrodese, que você endurece aquele segmento lesionado. A coluna funciona, porque a coluna funciona diferente. Ela deixa de se movimentar? Só naquele segmento, só naquela área. Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui na coluna. O que acontece? Quando você tem um desgaste aqui muito importante, às vezes você não consegue colocar uma prótese aqui. Por quê? Porque você já tem a retração articular aqui atrás. Então o que você faz? Você endurece esse segmento. Endurecendo aquele atrito que você tem na coluna, aquela dor, acaba a dor do paciente. E o paciente rapidamente assim, 2, 3 dias da cirurgia, ele tem a dor da cirurgia, mas ele não tem mais aquela dor, né? É a mesma coisa na cirurgia, na prótese do joelho. O paciente tem a dor da cirurgia, né, do corte, mas ele não tem mais dor. A melhora, a satisfação para o médico é uma coisa muito grande, porque rapidamente o paciente melhora. A gente precisa até controlar o paciente, porque ele acha que ele está curado. Na verdade, ainda não está. Até pode, mas não é o momento. Vai chegar a hora precisa. Quando a gente fala em cirurgia de coluna, de joelho, de quadril, a grande maioria da população fala, Deus me livre. Principalmente a de coluna. Posso ficar paralítico, posso nunca mais andar, se for no joelho, se for no quadril, então, fica um problema seríssimo que nem sento. Quer dizer, do que era feito no passado, isso há 30 anos para hoje, já evoluiu demais a medicina e já não se tem um comparativo. Não tem, não vale. Sabe, o que vale, olha, Kátia, o vale de 10 anos para cá. De 15 já mudou. O que a gente fazia 15 anos atrás ainda se faz, mas com uma tecnologia muito maior. Então, como eu te falei, antigamente operava o paciente, talvez você já tenha visto isso, operava o paciente, ficava 15 dias na cama, depois ganhava um colete de gesso que ficava 9 meses com aquele colete que ia para baixo da linha do mamilo até a cintura. Você imagina, quando está frio ainda está bom, né? E quando tá calor, né? Aquela coceira exatamente. Então hoje, e daí o paciente não podia andar. Hoje não, hoje a gente opera um paciente, cirurgia de coluna, no dia seguinte ele está andando. Do joelho, 2, 3 dias ele está
andando. Claro, tem as suas limitações, mas a gente tira o paciente rapidamente da cama. Isso anima muito, é uma coisa muito boa. Mesmo as pessoas com mais idade? Principalmente essas pessoas com mais idade, né, o idoso tem uma série de complicações se ele ficar parado. Então, qual o problema? Por que você opera um paciente desse? Porque você precisa fazer o idoso se movimentar. Né? O idoso, se você deixar ele quietinho, ele vai morrer de pneumonia, de problema cardíaco. Então, você tem que o quê? Fazer ele se movimentar, porque o equilíbrio do idoso é muito tênue. Né? Então, você opera hoje um paciente com fisioterapia, você já está pondo a pessoa para movimentar, para não ter tromboembolismo, para você não ter aquelas complicações normais de uma cirurgia. Hoje, a gente sabe, antigamente não sabia, mas hoje a gente sabe que a melhor forma é a movimentação precoce. Existe alguma suplementação de vitaminas que possa ajudar também? Existe sim, mas aí o que acontece é o seguinte, não é lá no supermercado, na fábrica, exatamente, médico, não é ir lá e isso é um erro. Tá? Então, às vezes as pessoas falam, vou tomar vitamina, isso, aquilo, e aí toma tudo errado. Né? Então, até você vai. Exatamente, errada, né? porque cada um é cada um, Kátia. Então, você precisa cada um fazer o perfil metabólico daquele paciente e ver o que ele está precisando. Para as articulações, existe mais ou menos uma coisa padronizada, né? Mas, de qualquer forma, o médico precisa acertar, depois você precisa tomar aquela medicação, o paciente precisa voltar para a gente ver como é que aquilo está funcionando. Às vezes precisa aumentar a dose, às vezes precisa diminuir. Então, é uma coisa que precisa ser bem controlada. Mas existe sim, tá? Várias formas de você tentar prevenir, inclusive com suplementos vitamínicos, né? Com esses remédios. No Brasil funciona como medicamento, fora do país funciona como suplemento alimentar, que tem sim alguma melhora sobre a articulação. Eu não vou nem lhe perguntar quais são, porque assim as pessoas em casa não tendem a se automedicar. Claro. A Denise mandou uma pergunta pra gente. Olha, acabei de ter um bebê e descobri que tem uma doença nos ossos, falta de cálcio, que causou a osteoporose nível 4. Tomei medicamento para recompor o cálcio que fica no organismo por um mês e tive reação de uma dor insuportável nos músculos e ossos, não conseguindo nem segurar meu filho de 3 meses. O que fazer? Isso é primeiro normal? Procurar, não, isso não é normal, mas veja uma coisa, isso pode ser, né, um excesso de cálcio, porque o mecanismo de contração da gente, ele funciona com o cálcio, funciona no mecanismo de contração muscular. Então, se ele não estiver adequado, pode gerar esse tipo de dor. Então, ela precisa procurar um médico relativamente rápido. Quer dizer, ela está com osteoporose, falta cálcio. Precisa ver, então, quando você tem uma baixa da dosagem de cálcio no sangue, o que o organismo faz? Ele precisa manter o cálcio, o íon cálcio, ele funciona numa série de funções no organismo, tá? Então, você precisa ter uma constância no seu sangue. O que acontece? Quando isso abaixa, o organismo, sabiamente, retira dos depósitos. Onde é o depósito? Mais, né? Do osso. E aí leva uma osteoporose. Então, ela precisa ser feito um estudo metabólico nessa paciente. Primeiro, por que está acontecendo isso? Precisa ver o rim, como é que está funcionando dela, toda a parte hormonal, o quanto ela perdeu de cálcio por causa da gestação, e aí fazer essa reposição. Repor cálcio é muito difícil, não é fácil. E aí você associa outras medicações como o manganês, o selênio, outras coisas que vão funcionar no metabolismo de cálcio. Mas não é fácil. E lá no supermercado você vê, vou comprar o cálcio aqui. Não funciona, porque às vezes acontece isso. Uma dosagem errada. Dosagem errada. Então você não sabe o que está acontecendo. Você precisa sentir o paciente, fazer exames e para ir repor na medida certa.